Graça e paz, povo de Deus. Bom, a gente está conversando acerca da palavra. Pastor Márcio, fazer um convite. Domingo, começa às 8 horas da manhã, 12 horas de louvor e adoração. Vai ser um tempo forte, né, pastor? Graça e paz. Vai ser graça e paz, meu pastor. Então a gente já quer fazer esse convite para você. De 8 da manhã às 9 da noite pela live, querido. Adoração, oração, clamor, louvor, humilhação, Amém. poder de Deus. Amém. Eu creio que vai haver muitas conversões, salvação, né? Ainda que a gente não esteja vendo, mas você vai poder ali na hora acessar o mover de Deus, querido, na terra. Eu creio. Pela live, né, em alguns momentos a gente ministra ali aquilo que é o apelo, o convite, né? E pessoas têm se convertido. Forte isso, né? A nossa igreja sempre teve essa característica, né, de muitas conversões e continua através da rede social, da live. Glória a Deus. Pastor, 2 Timóteo, no capítulo 3, tem um texto que nos faz refletir bastante naquilo que estamos vivendo hoje. O texto diz assim: lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Quando fala de tempo difícil, né, a gente vai pensar nas coisas que acontecem onde o homem não tem domínio. Aí é uma enchente, é uma tempestade, aí é qualquer tipo de outra dificuldade. Tempo difícil, né? O desemprego é um vírus que vem para trazer dificuldade para o ser humano, a pessoa que fecha aquilo que é a sua empresa. Tempo difícil, alguém que contrai uma doença, tempo difícil. Mas Timóteo, ele fala disso, ele fala do tempo difícil e dá um caminho para esse tempo. Ele fala, pois, aí não tem a ver com os adventos naturais, não tem a ver com as decepções, não tem a ver com a doença, tem a ver com o ser. Ele coloca, muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Então, quando Paulo, falando para Timóteo, diz que nos últimos dias haverá tempo difícil, Paulo associa o tempo difícil ao ser humano que está se personificando naquilo que nós estamos vendo hoje em toda a classe, seja a classe política, seja a classe evangélica, não importa. O que a gente está vendo hoje são pessoas que se tornaram exatamente assim. É claro que esse confronto nos faz pensar nas decisões que nós precisamos tomar. E qual é a decisão? A decisão é, precisamos evangelizar o máximo de pessoas. Porque se há um vírus hoje, né, que trouxe essa situação para a gente, esse vírus surgiu de uma situação. Quer ouvir uma verdade? Eu vou falar, a gente não fala, mas vou falar. Você imagina a China hoje. A China está vendendo horrores, cara. Horrores. Aquilo que ela trouxe de morte para todos os países, ela é o maior fornecedor daquilo que os países precisam para combater aquilo que é a enfermidade. Então são milhões de máscaras, milhões de respiradores, leilão para quem compra mais ou melhor. O tempo difícil tem a ver com o ser humano. Tem a ver com o ser humano que na política a gente já vê hoje os nossos governantes. Está aí para todo mundo ver. Deus levantou a saia do governo. Está aí. Daquilo que é o tempo difícil do ser humano, do governante. Pastor, falam de colapsar o sistema daquilo que é a saúde. Mas já tinha gente chorando na porta do hospital porque não tinha quem atender, não tinha leito. Não havia. Mas hoje a gente vê um discurso que gera em nós essa preocupação desses últimos dias. E não tem a ver com vírus, não tem a ver com o ser humano, onde o humano tem perdido a sua característica. Mas eu creio que é tempo de evangelizar para a gente ganhar gente para Jesus. Aleluia. A gente entende assim, pastor, um exemplo dentro disso que o senhor falou. Um exemplo, um narcotraficante, qual é o desejo dele? Viciar muito mais pessoas para ele fornecer muito mais. Por falar nisso, deixa eu pegar carona, se eu penso nisso de novo.
Prenderam a mãe e 2 filhas que estavam na praia. Soltaram um camarada que tinha 70 anos de condenação. Sabe o que ele fez depois que foi solto? Arrebentou a tornozeleira, fugiu, pastor. Tá solto. Tadinho, é porque ele é do grupo de risco, né? Rapaz, a gente precisa entender isso. É muito complicado. E aí eu ouvi uma entrevista outro dia, assim, uma reportagem na realidade. Aí a China fabricando 115 milhões de máscaras por dia. Falei, gente... Para fornecer... mas... país... meu Deus. Então é assim que a gente caminha, infelizmente, né? A gente precisa ter o cuidado. Aí eu fico pensando, pastor, dias difíceis. Já há muito tempo vem acontecendo dias difíceis que as pessoas da época, de repente, acharam, pô, Jesus deve estar voltando. Já houve a Segunda Guerra Mundial, talvez as pessoas da época, cara, tá acabando, né? Aí vai embora. Aí veio quando a AIDS surgiu, né? O Hitler ele se levantou para matar muita gente. Então, tempos difíceis, né? E vai acontecendo, eu creio que vai se agravando. Isso que está acontecendo hoje, pastor, assim, irmãos, isso aqui meu, tá? É uma brincadeira, pastor. Isso que está acontecendo hoje, sabe? A cara de pau, sabe? Dessas autoridades, aquilo que o senhor falou. A gente é povo e a gente anda no meio do povo. E a gente sempre viu a dificuldade do povo a respeito daquilo que é escola. E a gente tem um projeto aqui, por quê? Para apoiar, muitas vezes, aquilo que a criança não tem na escola. A gente, a situação de médico, de remédio, quantas ajudas a igreja já deu em relação a remédio, né? Então a gente sempre viu a dificuldade das pessoas e nunca vimos, pastor, uma autoridade, seja prefeito, seja governador, seja lá quem for, se levantar para querer ajudar. A gente nunca viu. Mas hoje há uma preocupação com o bem-estar do ser humano e da sociedade que a gente está assim abismado com essa preocupação dessas autoridades. Então, irmão, em nome de Jesus, a gente não está aqui desmerecendo nada, mas a gente é cidadão também. Então, entenda, e nós também não estamos falando que não existe uma situação de um vírus, mas a gente está dizendo que há, sabe, uma estratégia por trás disso para grana, para, sabe, corrupção e para tantas outras coisas, como já vinha acontecendo em outras áreas, né? Então os camaradas agora arrumaram uma outra situação para arrumar mais dinheiro. Esses são os avarentos, gananciosos, aqueles que não respeitam ninguém e vai embora. Então eu tenho certeza que nenhuma autoridade municipal, estadual, que ele está preocupado com a minha saúde. Tenho certeza, pastor, e com o meu bem-estar. Mas eu sei que Deus, ele está cuidando de nós. Isso aí eu tenho certeza. E a gente está conversando sobre isso aqui para trazer um despertamento, né, para você que é o nosso ouvinte, você que é membro das nossas igrejas, São Pedro, Araroma, Jardim Esperança, você que crê no Evangelho, o motivo da nossa oração, porque a gente vai infantilizando e vai espiritualizando tudo e acaba esquecendo, né, do que a palavra do Senhor nos revela desde o início. Ele não coloca que vai surgir do nada, ele coloca que o ser humano vai se perdendo, vai se descaracterizando e por isso vão surgindo tempos difíceis. É o que aconteceu no tempo de Noé. O que Deus fez? Peraí, olha só, o negócio se perdeu aqui, vou acabar com tudo para zerar. E se a gente não tiver essa condição de raciocínio, a gente evangeliza pouco, vai viver no poder o tempo inteiro. A igreja evangélica que vive só de poder é um problema muito sério. Infantiliza demais o ser humano e acaba não tendo uma relevância naquilo que é verdadeiramente a missão da igreja. Aí nós vemos agora, né, uma grande gana de igrejas surgindo no passado e uma determinada massa de manobra. As pessoas sendo conduzidas porque alguém inflige aquilo que seria o castigo, o peso e, na verdade, a autoridade que a igreja tem para confrontar o que o inferno tem feito, ela tem se calado, porque acaba ficando uma comunada de alguma forma, se vendendo, se corrompendo, olhando para si mesmo. Esse tempo difícil está chegando e não tem a ver com nada fora, mas tem a ver dentro daquilo que é o ser humano. Independente do tempo, a igreja tem que estar posicionada, né, pastor? Como igreja. E aí, querido, Deus se move.
né? E aí Deus se move. O Senhor disse para os discípulos: permaneçam na cidade, até que do alto sejam revestidos do poder. As pessoas estão querendo se revestir de um poder que não vem do alto. Aí gera essa meninice, essa infantilidade. Espera, o poder do alto vem, mas a gente precisa permanecer na posição, né? Aguardando aquilo que é o agir de Deus. Um beijo no coração, fique na paz. Une-se conosco domingo, né? Começa às 8 horas da manhã, 12 horas de louvor e adoração, arrependimento. Qual é o tema? O tema é trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Não tem que ficar pensando como é que vai ser. Tem que pensar como é que foi quando você começou, quando você abriu sua loja, quando você conseguiu colocar o seu currículo e a porta de emprego se abriu, quando você começou o teu ministério, igreja pequena, não importa, você começou de alguma forma, então você vai trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Esse é o caminho dessas 12 horas de adoração e louvor. Aguardo você, a paz de Cristo.